Boa noite a todos. Mais uma vez, né? É uma honra, é um prazer assim, imensurável poder vir até aqui nas quartas-feiras, né? Participar dessa atividade que é assim de grande enriquecimento, né? É sempre uma honra, estou sempre à disposição e é sempre bom aprender com o próximo, né? E a gente sempre aprende conversando, a gente sempre aprende discutindo, né? Pondo em prática aqueles ensinamentos que a gente vai adquirindo no longo da vida. E aí, no momento em que eu fui convidado para vir falar de uma das boas-aventuranças, né? Eu fiquei pensando sobre o tema, né? E aí lá no Sermão da Montanha, né, quando aconteceu do ensinamento do nosso grande mestre, no qual ele tenta afagar, né, ele tenta, né, aconchegar aqueles que sofrem, né, dizendo bem-aventurados aquele que sofre, aquele que é humilde, aquelas palavras que todos nós conhecemos nas demais bem-aventuranças. E aí, o tema que me foi passado, né, foi bem-aventurados os limpos, né, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Né? E aí, quando a gente observa essa frase, né, que fala fique calmo, né? Dias melhores virão, né? Você será feliz, né? Você terá a glória, né? E aí por cima, né? Ele ainda diz, porque verão a Deus, né? E aí eu nunca vi Deus, né? Pelo menos a figura, né, física eu nunca vi. E aí eu fico me perguntando, como seria Deus, né? Físico, né? Quando eu era criança, eu imaginava que era um velhinho, né? Da barba grande, bem branquinha, magrinho, tinha que ser magrinho. E bom, acima de tudo, né? E aí a gente sabe que essa figura Deus em si não existe, né? Existe a essência, né? Que é aquele Pai maior, aquela força maior, aquele bem, né? Aquele êxito, né? Acho que o maior possível que pode existir no nosso universo. Né? E aí na boa-aventurança que Cristo fala, né, aos discípulos e aquele povo que subiu até o monte para escutá-lo, ele fala que os puros de coração verão a Deus, né? E os impuros, né? Se Deus é Pai de infinita bondade, por que os impuros não poderão vê-lo, né? Aí, se a gente tem uma noção de que Deus é tudo de bom, de maravilhoso, é a maior parte da evolução em si, né? Por que os impuros não poderão vê-los, né? Até poderão, né? Basta tornar-se puro. E aí vem os sentidos das palavras, né? Puro. O que é uma coisa pura, o que é a pureza, né? E aí, trazendo aqui para o nosso cotidiano, quando a gente procura utilizar a pureza, a gente fala que a gente quer beber uma água pura, né? Se eu quero comprar um mel, o mel que presta é aquele mel que é puro, né? Se eu quiser colocar um combustível no meu carro, tem que ser aquele combustível puro. Porque só o que presta é o puro, não é isso? É essa a ideia que a gente tem, né? Está cheio de impurezas, né? Então está contaminado, então não serve, né? A palavra é até forte, né? Está cheio de impurezas, o menino não bebe essa água, está impura, vai te fazer mal. Aí eu fico a me perguntar, o que é um ser humano puro e o que é um ser humano impuro? Será que o que presta é somente o ser humano puro? Tem serventia somente aquele puro, né?
A água a gente despreza quando ela está impura. E o ser humano impuro, a gente vai ter que desprezar também, né? Aí a gente passa, né? Acho que tudo na vida tem a sua semelhança, né? A vida imita a arte, né? E aí a água, quando ela está impura, né? Até hoje eu não consigo entender o ser humano. Ele joga o lixo, né? Nos rios, para só depois tratar, para poder utilizar aquela água que ele vai utilizar. Mas a água, quando ela está impura, lá nos locais onde há captação de água, primeiro o homem vai lá e ele trata aquela água, né? Ele trata, é um processo demorado, né? Demanda tempo, requer uma série de coisas. E aí, quando chega lá no final, né? Na bica da nossa casa, né? A gente tem um produto final quase puro, né? Não é totalmente puro, né? Que vem cheio de química, ainda vem algumas impurezas, mas vem quase puro. E ainda tem outras técnicas que a gente utiliza para purificar, os purificadores, né? Ferver a água. E aí no final, isso. E no final a gente consegue, né? Usufruir daquela pureza, daquela água que te faz bem, né? Que vai tratar ali o teu fisiológico, né? Que é essencial para a tua sobrevivência, onde há água, há vida, né? E é aquela água que ela era impura, lá na fonte, lá no início não, nas nascentes ela nasce pura, né? É o homem quem contamina. Só que ela passa por esse processo de impureza e a gente consegue retirar essas impurezas e consegue lograr êxito com o resultado final, né? E a gente consome essa água pura, né? Que nos faz bem. Aí eu fiquei fazendo essas comparações, eu fico pensando, né? Quando é dado o tema, eu fico pensando quando é no dia que a gente viaja mesmo, né? No dia que a gente pensa mesmo. E aí o ser humano, né? Vamos falar de um ser humano puro. Será se existe esse ser humano puro, né? Existe o impuro, existe tratamento para o impuro, assim como a água que é pura, o ser humano pode ficar impuro, né? Estou falando muito as palavras, né? Mas é até bom. E aí eu fiquei me questionando. Sim, existe ser humano puro, existe a possibilidade dele cair, né, nessas falhas, né? Mas também há a possibilidade dele se tornar essa pessoa rica de pureza, né? E aí toda palestra, não tem essa que eu não veja sobre essas boas-aventuranças que não remeta lá àquela passagem em que Cristo fala: deixe-me vir a minhas criancinhas, né? Sempre é associada, né? E aí, se a gente parar para pensar, existe algo mais inocente, algo mais puro do que uma criança? Não existe, né? Pelo menos todas as crianças, por mais traquinas que sejam, né? Que a gente sabe que é do natural do ser humano, toda criança ela é pura, né? E aí, quando Cristo fala que deixe-me vir as minhas criancinhas, Ele não quer que você se comporte como tal criança. Ele quer que você seja puro como uma criança, né? Sem maldade, né? Sem nenhum tipo de sentimento que possa lhe afetar ou afetar o seu próximo, né? Ele quer que você haja naturalmente e com pureza, né? Mas aí a gente para pensar na reencarnação, né? Nós sabemos, né? Nós temos ciência de nossas reencarnações, né? E a gente sabe que, por mais que seja uma criança de um dia, há tantos meses ou há tantos anos, a gente sabe que aquele espírito, né? Ele já teve vidas passadas, reencarnações passadas, né? E a gente sabe que em vidas passadas ele teve desafetos, né? Ele teve brigas, né? Teve desentendimentos, né? E isso a gente sabe que é o que para nós? É uma impureza, né? O corpo físico é uma criança, mas a essência, né, do espírito, né, já tem ali uma longa
caminhada, cheia de acertos, mas também cheia de falhas, porque se não tivesse falhas, ele não estaria no processo reencarnatório, não é isso? E aí, Deus, né, o velhinho lá, né, ele é de infinita bondade, que todos nós sabemos que ele dá um grandioso esquecimento, né? Um esquecimento para esse espírito, né? Que já passou por diversas situações negativas, né? Ele deu aquele esquecimento para que ele venha, né? No seio familiar, dentro de um ambiente cheio de amor que ele recepcionou, né? Ele deu aquele esquecimento daquelas falhas, daquelas cobranças que possivelmente virão, e colocou a pureza, colocou a mais singela pureza e o mais singelo sentimento, obrigado, que é o amor. Já pensou, pessoal, se Deus não nos desse essa amnésia, né? Para os pais, né? Seria até mais fácil, né? Chegou o filhote, né? Novinho, frágil, bonitinho, né? Só come e dorme, né? E é amor para a família inteira, né? Mas já pensou se esse espírito, a criança, já vem com a lembrança, né, de desafetos que ele teve com o pai, de desafeto que ele teve com a mãe, com o irmão, né? Já pensou se ele viesse lembrando de tudo isso, né? A espiritualidade amiga, né, a espiritualidade maior, tem a capacidade, né, de retirar esses pensamentos, essas lembranças, para que através daquela pureza, né, da criança, só o amor que ela te dá, só a companhia, a alegria, né, e ali dentro do ambiente familiar, da convivência, através do respeito, da união, conseguir resgatar essas dívidas do passado. Então, se você parar para observar, várias virtudes, elas nos ajudam a evoluir. Dentre elas, a pureza. E aí, somente as crianças, né, têm essa pureza. Quer dizer, somente não, né? Quase que sempre, somente as crianças têm essa pureza. Porque com o passar do tempo, a gente parece que vai esquecendo, né? A gente vai esquecendo daquela singeleza, da delicadeza, da educação, e às vezes a gente vai saindo do caminho, né? Trilhando caminhos meio tortos, tá? E aí, pessoal, quando Cristo fala que nós deveríamos agir como criança, não é que nós possamos nos comportar como criança, né? Fazendo aquelas brincadeiras, ter tal comportamento, e sim ser puro, cheio de amor para dar, né? De compreensão, paciência. Se bem que criança não tem muita paciência, né? Mas a gente fala da paciência, não aquela de se irritar com uma determinada demora, se irritar com determinada situação. É paciência de respeitar o seu próximo, respeitar o espaço do seu pai, o tempo do seu pai, né? Da sua mãe, e por aí vai. É aquela paciência do dia a dia, do respeito em si, né? Ter paciência de que dias melhores virão e que nós conseguiríamos, com o passar do tempo, resgatar essas dívidas. É para isso que a gente tem a família. E é impressionante como um tema sempre está atrelado a outro, né? Geralmente a gente fica nessa roda, né? E aí, somente dentro do ambiente familiar é que a gente consegue fazer esse resgate, né? Porque já pensou se fosse fora? Não teria condições de jeito nenhum, né? E aí, se comportar como criança significa dizer ter aquela pureza, né? E aí é tão difícil ser puro, né? Eu fiquei me perguntando, vamos lá. Aí fui ler, fui ver algumas outras palestras, né? E aí me veio a questão do adultério, né? A gente sabe que adultério, né, não há algo mais pecaminoso do que o adultério.
Só que no sentido da palavra adultério, a gente remete à vida conjugal, né? O cônjuge, né? Trair o esposo ou trair a esposa, né? Só que esse adultério, ele vai bem mais além, né? A gente pode levar esse adultério no sentido mais geral. Quando a gente fala que algo está adulterado, significa dizer que algo foi modificado, né? E geralmente a gente modifica algo para o mal, né? Muitas das vezes a gente modifica algo para a gente se sobressair, para nos beneficiar, mas consequentemente quando nós estamos nos beneficiando, nós estamos lesando o próximo, né? E aí voltando lá para o adultério, lá no que diz respeito conjugal, somente o fato de pensar, né, já caracteriza adultério. Não precisa as vias de fato, né, não ter o fato adultério em si. Apenas o pensamento. Por quê? Porque a gente sabe que tudo parte de um pensamento, né? Quem pensou em fazer um microfone desses aqui, né? Quem fez um microfone desse, primeiro veio o pensamento. E aí logo em seguida foi concretizado, né? E a gente sabe que só o pensamento faz com que se caracterize um adultério, uma quebra de confiança, né? Então, a partir do momento em que há aquela quebra naquilo que era puro, né? Trazendo aqui para o nosso tema, né? A gente se caracteriza como? A gente se caracteriza um ser impuro, não é? E levando para o sentido mais geral, né? Quando a gente faz algo errado, quando a gente adultera algo, a gente está tirando a naturalidade daquela coisa ou daquela situação e colocando uma forma errada, né, dentro de nossas vidas. Eu falei lá no início, né, da gasolina pura, né, do mel puro, da água pura, né? Aí a partir do momento em que eu coloco, não sei nem o que é que coloca no mel, mas que o mel não fica mais puro, né? É um adultério. Você está adulterando, né? No momento em que você está batizando a gasolina, né? Você está adulterando aquilo que é puro, aquilo que poderia fazer bem ao carro do teu cliente, né? Você está lesando ele, você está se beneficiando, porém você está agindo de má fé, porque você está lesando um cliente seu. E aí aquela pureza, né, vamos dizer assim, até então aquele cidadão, aquele empresário que não adulterava, né, aquele empresário que fazia tudo corretamente, eu nem sei qual é o percentual que tem que ter de álcool, né, na gasolina, mas aí ultrapassa esse percentual de álcool na gasolina. Aquele empresário que faz isso, né, vamos supor que ele era puro até aí, ele fazia tudo corretinho dentro da empresa dele, né? E a partir do momento em que ele coloca uma quantidade de álcool a mais, né, ou qualquer outra substância, vamos dizer, não somente a gasolina dele deixou de ser pura, né, mas ele também, se até ali ele era um empresário honesto, correto, com os funcionários, com os clientes, a partir do momento em que ele fez aquela situação, ele deixou de ser o que? Puro. Ele passou a ser um empresário, né, errado, né? A pureza dele foi ali por água abaixo. E aí, se somatizar, a gente pode ver que esse empresário, ele é um pai, ele é um esposo, né? E se você for observar as ações dele, pode ser que ele tenha errado, pode ser que ele tenha sido um pai exemplar, um esposo exemplar, mas também pode ser que a conduta dele também não tenha sido tão boa assim. Então, a partir do momento em que nós nos deixamos levar, né, por algo que possa lesar, algo que possa prejudicar o nosso próximo, consequentemente a gente não prejudica só ele, a gente prejudica até diretamente, mas indiretamente nós estamos nos prejudicando. E o pior de tudo, não apenas moralmente, né, não apenas ali fisicamente com prejuízo em um carro, na saúde, no que for que tenha sido causada a lesão,
mas você se prejudica principalmente espiritualmente, né? Diante da espiritualidade, porque a gente sabe que não tem vigia maior do que a nossa própria consciência, né? A gente pode tentar enganar, seja quem for, a pessoa mais boba que existir na face da terra, eu posso enganar, mas a minha consciência eu não engano. Eu sei que eu fiz algo errado lá, né? Aí eu estava me perguntando, será que eu sou puro? Aí começou as falhas. Não, vamos parar mesmo por aqui, porque eu sei que eu sou impuro, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para isso. E aí, eu falei lá no início que essa água, que ela é contaminada, né? Ela pode ser novamente, digamos assim, entre aspas, né? Purificada, né? E aí esse ser humano, ele pode ser novamente purificado, esse ser humano que erra, que desceu ali da escada, né? Que saiu do caminho, lógico que sim. Através de quê? Né? No início a Eliane falou na mensagem, né? Que um ser em reconstrução, ele não lembro bem agora a palavra correta, mas ele incomoda, né? E aí, muitas das vezes, a pessoa tenta se reconstruir na vida, né? Mas muitas das vezes é difícil, porque tem a crítica social, a crítica do próximo, a crítica do, entre aspas, amigo, né? E aí esse empresário que tanto fraudou, tanto adulterou, né, o produto dele, ele pode se tornar um empresário puro novamente, né? Sempre há o recomeço. É só ele parar de fazer essas coisas erradas, né? Sempre tentar acertar, que não é tão fácil, mas também não é tão difícil. E aí, consequentemente, a gente sabe que o esforço, né, ele tem que ser contínuo, né? Ele tem que ser diário. E aí, consequentemente, ele vai se tornando uma pessoa melhor, porque a gente sabe que o hábito, né, vai ali nos melhorando dia a dia. Afinal de contas, né, quantas encarnações a gente não já teve, né? Quantos ensinamentos a gente não já passou, e a gente está aqui hoje ainda nesse processo, né, de aprendizado, nesse processo de provas. Estamos aqui fazendo as nossas provas diariamente, né, um dia após o outro, né? E aí, quando esse processo de limpeza moral nos encaixa na gente perfeitamente, nós vamos ter esses testes, né? Eu estou passando por um processo familiar muito doloroso, né? De reconstrução de uma pessoa da família. E é impressionante como as críticas, né, elas atrapalham, ao invés de às vezes ajudar. E um sem reconstrução, ele realmente, como a mensagem que a doutora Eliane falou lá no início, um sem reconstrução, ele incomoda demais, né? E essa impureza, ela incomoda, mas é impressionante como o fato de você querer se livrar dela também incomoda o seu próximo. Então, é difícil, não é fácil você ser puro. Nós estamos em um mundo, né, cheio de provas, toda hora a gente testando a gente, toda hora ali um querendo passar por cima do outro, infelizmente, e muitas das vezes você não está preparado. Às vezes você tem um ensinamento, né, mas você não tem o hábito da prática, né? E aí eu peguei esse livro aqui, a gente estuda nas segundas-feiras, né? Que para mim é o dia mais feliz da semana, é a segunda-feira. Pena que eu não pude vir esses dias. E aí, lá no Sermão da Montanha, né, quando ele fala nessa boa aventurança, a equipe fala o seguinte: os limpos de coração são os que não possuem manchas morais. Os limpos de coração são os que não possuem manchas morais, são puros. O esforço de purificação desenvolvido ao longo das reencarnações
é o objetivo essencial daqueles que se encontram conscientes da necessidade de aperfeiçoamento espiritual. E aí, pessoal, o que me chamou a atenção nesse trecho aqui foi sobre o nível de consciência, né? Que a gente sabe que são variados, né? E de purificação, de lapidação. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos pessoas que fazem atrocidades, mas ele não tem aquela consciência. Ele acha que aquilo está correto, ele tinha que fazer daquela forma, né? A sede de vingança é maior, né? A essência dele é aquela, e ele não tem aquela consciência. Mas aquele que já tem a consciência, já tem um despertar de que precisa se lapidar, é algo que já está ali meio caminho andado. Então, se houve esse despertar, né, não vamos mais cochilar, né? Se você tem alguém na sua família ou alguém próximo do seu ciclo de amizade ali, que você viu que já tem aquele despertar, não deixe a pessoa cochilar novamente. Ajude ele nesse processo de lapidação, nesse processo de purificação, né? Até porque você ajudando ele, né, você consequentemente também estará se ajudando. Porque se você está ajudando alguém a ir para um caminho correto, com certeza você está também naquele caminho, porque você está ali próximo dele, né? E ele continua e diz o seguinte: uma superfície limpa é capaz de refletir a luz. Quanto mais límpida, mais nítido é o reflexo. Olha só, quanto mais límpida, mais nítido é o reflexo. E se a gente parar para pensar, às vezes quanto mais bem você faz, você se sente tão bem, né? Quanto mais bem você faz, parece que você fica satisfeito. Eu podia ter feito algo a mais pela Aparecida, né? Hoje eu fiz algo que a Aparecida ficou feliz, mas eu podia ter feito mais por ela. Então eu acho que agora, além de fazer isso com a Aparecida, eu vou fazer outra coisa com ela. Então quando a gente está ali no hábito, parece que é uma evolução assim sem fim. É uma sessão que não tem final. Da mesma forma, um coração puro reflete a luz divina. E aí, pessoal, a luz divina a gente sabe que é a luz que mais clareia, né? Muitas das vezes a gente encontra uma luz, né? A gente desperta, né? Acha o caminho certo, eu vou fazer determinada situação, porque o correto é esse, assim, assim, assim. E aí quando a gente encontra essa luz divina, essa luz maior, parece que as coisas se ampliam diante da gente, né? Parece que ampliam os nossos horizontes. Se você parar para pensar, quando você não tem essa luz divina, quando você não tem esse divino dentro de si, parece que tudo se fecha para você. Parece que não abre aqueles faróis. E no momento em que você desperta, que você vem para a casa espírita ou vai para qualquer ambiente religioso, né? Porque o que importa aqui na evolução, foi o que eu aprendi lendo, que o que importa não é a religião, o que importa é o seu comportamento perante o seu próximo, né? Parece que tudo clareia no momento em que você se dedica, né? Que entra em sintonia com o alto. O alto que eu digo não é somente o fato de nós sermos espíritos, o alto que eu digo não é a espiritualidade maior, a espiritualidade amiga, Deus e os grandes mentores que nos orientam. O alto que eu falo é aquele fato de você se concentrar em fazer o bem, porque a gente sabe que o bem está aí. Continuando aqui, achei interessante o que ele fala sobre o livre-arbítrio. A má utilização do livre-arbítrio nos macula, fazendo com que gravitemos ao redor de espíritos impuros, em razão da lei de afinidade. E aí, pessoal, olha só, nós podemos até nos ter não sei nem se é privilégio, né? Mas a gente pode até ter o livre-arbítrio, né? De fazer o que a gente quiser, parar ou não, né?
me melhorar, me burilar, me lapidar, ou não. Mas olha aí, pessoal, faz com que esse livre-arbítrio, apenas o livre-arbítrio, não a ação, né? Faz com que gravitemos ao redor de espíritos impuros, né? Em razão da lei de afinidade. Aí a gente sabe que se a gente está ali com bons mestres, pessoas boas, pessoas cheias de luz, cheias de energia, a gente sabe que a gente também absorve aquela energia, né? Mas no momento em que eu estou ali do lado de pessoas de má índole, né, a gente sabe que contamina. Muitas das vezes minha mãe falava assim: as más companhias influenciam, cuidado com as companhias. E eu dizia para ela assim: não, isso é conversa, a gente não se influencia de jeito nenhum, né? E é impressionante que se influencia sim. E aqui, no momento em que ele fala em que a gente gravita, né, que a gente fica ali parado um tempo ao redor de espíritos impuros. Então, se você está ao redor de espíritos impuros, né, através dos seus pensamentos, através da sua escolha de ficar ali parado, estagnado, né, consequentemente você vai se tornar uma pessoa impura, não é isso? Então, é sair da sintonia deles, é sair automaticamente, né? Pela sepsia de pensamentos, como pela seleção de atitudes, nos tornamos pessoas melhores. A sepsia de pensamentos. Lá no início, lá pela metade da minha fala, eu estava lá falando do adultério, né? Aí Cristo vem, né, dá mais um tapa na cara da gente e fala que apenas o pensar já é adultério, né? Só o pensar, não precisa a prática. E aí, esses pensamentos, eu falei lá que o pensamento ele gera, né? Pensar em um microfone, consequentemente, o microfone foi criado. Pensou numa cadeira, a cadeira foi projetada, né? Então, para se fazer, primeiro tem um pensar. E aí, no momento em que a gente pensa, a gente faz. Então, a gente deve se livrar desses pensamentos ruins, desses pensamentos que podem nos contaminar, né? A levar a essa impureza, né? Seleção de atitudes, né? Muitas das vezes a gente faz coisas erradas sem pensar, né? Vamos pensar bem, né? Pensar corretamente e excluir essas ações da nossa vida. Não faça aquilo, né, que não gostaria que fizesse com você, né? Coloque-se sempre no lugar do outro, né? E essa seleção de atitude aqui realmente nos torna pessoas melhores. Então vamos ver 2 passos, né? O não pensar em coisas negativas e, consequentemente, o não fazer, né? E aí nos torna as pessoas boas. Porque se você pensa, você fica ali vulnerável, né, a se sintonizar com espíritos maus, espíritos impuros, que consequentemente vai te levar para o mau caminho, né? Ele continua aqui e fala: um coração limpo é, no dizer evangélico, o sentimento destituído de maldade, capaz de perceber, sentir e operar no bem pela prática da caridade. Olha aí, né? A gente peca, né, por omissão. Então, ser puro não é apenas deixar de fazer o mal, é deixar de fazer o mal e fazer o bem, né? Que é a caridade. E aí, pessoal, às vezes já é tão difícil a gente parar de fazer o mal, né? Às vezes a gente faz o mal sem nem saber, né? Às vezes a gente trata alguém mal, né? Age no trabalho de uma forma ruim. Eu fico pensando, né? Eu sou advogado, mas não sou advogado mesmo só por ser, porque advogado mesmo em si eu não gosto de ser. Eu fico pensando em essas leis, né? E lá, quando a gente está na academia, a gente aprende o que é moral, o que é imoral, aquele conjunto de normas, né? O que é legal e ilegal, aquela coisa toda. Gente, mas o que tem de lei que é imoral, né? E aí, muitas das vezes, né, esses deputados, né, que fazem essas leis, eles fazem
querendo fazer o trabalho dele, mas muitas das vezes eles não pensam que eles estão fazendo mal para determinadas pessoas. E às vezes no nosso trabalho a gente faz mal a alguém, né? E esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, uma coisa que eu tenho mais ódio na minha vida é de advogado. Já fiquei sem graça, né? Aí ela começou a falar, e eu fui parar para pensar o que ela tinha dito, né? Eu falei assim: realmente, a criatura que fez mal para alguém, por lei, ele tem direito a se defender, ele tem direito a um defensor. A penitenciária está aí para ele, se ele cometer um crime, né? Ele está aí para pagar. E através daquele pagamento, ele se melhorar e não mais fazer. É esse o objetivo, né, da lei, né? Só que a gente sabe que não acontece mais dessa forma. E aí eu fiquei pensando que aquela mulher jogou na minha cara, né? Aí eu falei assim: quantas vezes realmente a gente está fazendo bem para o cidadão, que a gente quer que ele se melhore, às vezes a gente dá até uma liçãozinha de moral, né? Vai, olha, não faz mais isso, tá? Aquela coisa toda. Mas se você parar para pensar, muitas das vezes os advogados criminalistas, os juízes, né, que infelizmente têm esse poder, né, de julgar, e muitas das vezes julga errado, o que ele está fazendo? Ele está soltando, né, uma pessoa que cometeu um mal horrível a uma outra pessoa, a uma outra família, né? Mas ao mesmo tempo, se ele deixar preso o cidadão, ele também vai estar fazendo sofrer a outra família que não queria que ele ficasse preso naquele ambiente hostil, né? E a família fica sofrendo. Então, fica ali entre a cruz e a espada, né? Mas se você parar para pensar, às vezes a gente faz o mal sem querer. O advogado soltando um criminoso, ele está fazendo bem para um, mas consequentemente, indiretamente, ele está fazendo mal para outro. Aí se a gente parar para pensar, e eu já escutei isso em muitas palestras, né? Ninguém é vítima de ninguém, pelo menos na concepção espírita, né? Mas aqui, infelizmente, existe, né? Vítima e existe o agressor, né? Mas se a gente for parar para olhar os dois lados, espiritual e material, é meio complicado a gente analisar. E aí, às vezes, a gente, voltando aqui para o assunto, quando me remeteu isso, é que no nosso trabalho, muitas das vezes a gente faz mal a alguém, né, sem saber, né? Às vezes no nosso ambiente de estudo, às vezes até mesmo com vizinhos, né, com a pessoa que você não tem uma relação talvez muito boa, né? Só que aí a gente tenta se melhorar com esses ensinamentos que a gente vem aprendendo. Como lá no início eu falei, não é fácil, mas também não é impossível, né? Aí ele finaliza aqui, ele fala que além da caridade, né, você não pode mais fazer coisas erradas, né? Você tem que fazer somente coisas boas e praticar o bem através da caridade. Só que não é somente isso, ele diz: para tanto, é importante se ajustar aos princípios evangélicos e espíritas, incorporando-os como regra de conduta. Um coração limpo reflete sempre a grandeza e a bondade do Criador, né? Então a gente tem que ter os ensinamentos, né, dessa prática do bem, dessa boa conduta, como um roteiro de vida mesmo. Muitas das vezes eu escutava essa palavra e falava assim: o Evangelho de Cristo é o roteiro de nossas vidas, né? Cristo está no barco, no leme do nosso barco, né? Cristo está à frente de tudo. E às vezes eu não entendia, né? É um roteiro mesmo. Você tem que praticar o bem, deixar de fazer o mal e praticar a caridade, né? A gente sabe que não é fácil, né? Mas vamos aí tentando, né? Nessa longa jornada, né, da nossa vida, nesse longo caminho dessas sucessivas encarnações, né? Vamos tentar retirar aquelas impurezas de vidas passadas, que é difícil. Vamos tentar também retirar as impurezas dessa nossa, que é um pouquinho mais fácil, né? Que a gente tem a lembrança dessa, né? E aí, através
desse bem que a gente faz ao próximo, tentar nos melhorar e tentar crescer um pouquinho mais rumo à evolução. É isso que eu penso, né, no que diz respeito aos puros de coração, porque eles verão a Deus, né? E aí Deus seria o quê? Seria essa luz maior que ele diz aqui, que nos clareia, né? Seria esse bem-estar em fazer o bem. Então Deus é tudo isso aí, é todo o bem que a gente faz e que nos envolve, e é em busca dele que a gente vai, né? E que a gente consiga lograr êxito o mais rápido possível e que a gente não se deixe contaminar por essas impurezas do dia a dia, tá bom? É mais ou menos isso. Eu desejo a todos uma boa noite e até a próxima.